Tem gente que diz que a barba pode ser a salvação de um cara feio. Mas você sabia que já teve na história um país que cobrava imposto de quem tinha barba? Se você está querendo um motivo para mudar seu visual ou só um valioso conhecimento de utilidade bem duvidosa, se liga que eu vou te contar como isso aconteceu logo depois da vinheta. Quem inventou essa história foi Pedro o Grande, czar da Rússia no final dos anos 1600. Nessa época, a Rússia já era um império gigantesco, mas isolado do resto do mundo. As roupas, os costumes e a religião ainda eram medievais. Pedro assumiu o poder super jovem, só com 10 anos, ainda de forma dividida no começo. Aos poucos, ele começou a ser muito influenciado pelo que estava rolando na Europa Ocidental naquela época. Era o começo do iluminismo na Europa, e o Pedro começou a achar que a Europa estava evoluindo rápido e ele não queria deixar a Rússia para trás. Ele queria aprender com o Ocidente, aplicar alguns de seus ideais para modernizar a Rússia. Aí ele pensou uma coisa. Já sei, vou fazer um mochilão pela Europa para observar a cultura. E lá foi ele. Só que foi um mochilão do tipo da realeza. Eram mais de 250 pessoas viajando por 1 ano e meio conhecendo a Europa. Ficou conhecido como a Grande Embaixada. Essas imagens retratam ele nessa viagem disfarçado pela Europa, porque ele não queria ser reconhecido, e dá pra ver que ele tinha até uma barbicha. Depois da viagem, ele voltou obcecado por um pensamento. A Rússia tem que ser e parecer mais moderna. Ele reparou que nos países da Europa Ocidental, os reis não usavam barbas grandes. Para ter uma ideia, os 2 reis mais poderosos da época eram o Guilherme III da Inglaterra e o Luís XIV da França, os dois sem barba. E olhando os que vieram antes deles nesses países, a barba também não era muito popular. Já na Rússia, praticamente todos os czares antes do Pedro usavam barba. Na verdade, naquela época, a barba era quase sagrada na Rússia. Os homens da Igreja Ortodoxa diziam que raspar a barba era uma ofensa a Deus, afinal, Jesus tinha barba. E na real, até hoje é assim. Os membros da Igreja Russa costumam usar barbas grandes, ficam bem diferentes dos outros bispos e cardeais da Igreja Católica. E o Pedro associou a barba ao atraso russo, então fez a coisa favorita entre os governantes. Mandou. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Em vez só de proibir, ele aproveitou para arrumar um jeito de arrecadar mais dinheiro. Ele fez uma lei cobrando um imposto de quem quisesse manter a barba grande. Nobres, comerciantes, oficiais, todo mundo que quisesse manter a barba tinha que pagar. E quem não pagasse podia ter a barba raspada à força. E para provar que eles estavam com o imposto em dia, os homens recebiam uma moedinha de cobre. De um lado, o brasão imperial, do outro, o desenho de uma barba e escrito, o dinheiro foi pago. E tem relatos de que o próprio Pedro andava com uma navalha no bolso e cortava as barbas de quem se recusava a obedecer. Esse cara realmente detestava a barba. Será que o Natal dele, o Papai Noel, era assim? Mas voltando, mexer com a barba não deu exatamente certo. Alguns homens tentavam disfarçar os pelos, outros pagavam imposto, mas usavam a barba como uma bandeira, como quem diz, podem tirar meu dinheiro, mas não vão tirar minha alma russa. E a elite ortodoxa ficou furiosa. Para eles, ficar sem barba era um ato de traição espiritual, era se render à Europa herege. E muitos começaram a associar o novo visual ocidental à corrupção moral e à decadência. Para eles, barba era tradição. E olha só, a população russa ficou dividida. Uns defendendo a barba e outros defendendo a cara lisa, tipo dos militares, por exemplo. Será que essa divisão lembra alguma coisa dos tempos atuais? Pois é, e detalhe, os dois lados se achavam patriotas. Pedro queria modernizar a Rússia para colocá-la no mesmo nível das potências europeias. Os tradicionalistas queriam preservar o que faziam da Rússia a Rússia. No fim, Pedro venceu, pelo menos no papel. Ele reformulou o exército, fundou São Petersburgo, uma das principais cidades da Rússia, e colocou a Rússia no mapa da Europa moderna. E seus sucessores também eram adeptos do rosto liso, fazendo essa lei durar por quase 80 anos, até a imperatriz Caterina acabar com ela. Mas o mundo dá voltas, porque quase 2 séculos depois, quando o Império Russo já era uma potência, a barba voltou com tudo. Escritores como Tolstói, Dostoiévski, Nicolas, o último czar da Rússia, Rasputin e mesmo os líderes da Revolução Russa gostavam de um bom pelo facial. Talvez com exceção do Stalin, mais chegado no bigodão. Mas o que era símbolo de atraso virou símbolo de orgulho. Hoje o imposto para ter barba parece até uma piada, mas no fundo mostra algo meio atual até. O quanto o governo pode querer se meter até na aparência das pessoas.
e também como busca formas criativas de arrecadar imposto. Agora, quando você for no salão de beleza, já tem assunto para passar o tempo. Ah, e manda nos comentários se você pagaria para manter a sua barba no estilo. E já segue o canal também. Fui!